Dependendo da sua crença, da sua religião, talvez você esteja esperando o paraíso, talvez você esteja esperando ser arrebatado, talvez você esteja esperando o planeta sair de provas e expiações e se tornar um planeta regenerado para que você consiga realmente viver uma vida feliz. Mas será que de fato a gente conseguiria atuar o estado que a gente está interiormente, mentalmente, psicologicamente e espiritualmente? Será que a gente conseguiria ser feliz no paraíso? Ser feliz num local feliz? Será que a gente não, de alguma forma, traria nosso inferno pessoal para esses locais? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo aqui até o final do vídeo e me ouça, por favor, com a mente aberta, mas também com o coração aberto. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando a gente fala de paraíso, quando a gente fala da Terra se tornar um lugar melhor, ou quando a gente fala da gente desencarnar e ir para o mundo dos espíritos, seja lá o que você acredite, a gente tem uma noção, a priori, de que quando a gente chegar lá, né, quando a gente for para esses locais, então a gente vai ter o aval, a gente vai ter a permissão de ser feliz. Então a gente acredita que aqui onde a gente tá, no planeta que a gente tá, no local que a gente tá, do jeito que tá, a gente não tem essa permissão de ser feliz. A gente não pode em nenhum momento nunca ser feliz. A priori é o que todos nós pensamos, e eu também pensava assim. Foi então que, quando eu já estava nessa estrada do autoconhecimento, começou a chegar algumas percepções para mim, né? E eu comecei a refletir sobre a minha própria vida. E eu vi que não tinha muita diferença entre, assim, em questões externas, da minha vida de antigamente, de alguns anos atrás, e da minha vida agora. Não tem, assim, diferenças muito substanciais. Não tem diferenças, assim, muito marcantes, né? Mas mesmo sem ter essas diferenças, hoje eu me sinto muito mais feliz com a vida que eu levo. Hoje eu me sinto muito mais agradecido pelas coisas que eu tenho do que antigamente. Então, se eu fosse comparar o eu de agora com o meu eu do passado, eu poderia falar que o meu eu do passado era uma pessoa infeliz e que o meu eu do agora é uma pessoa feliz, se a gente fosse comparar assim os dois. E se não tem nenhuma diferença externa, nenhuma diferença substancial assim marcante que faça com que eu seja feliz agora e não faça com que eu seja feliz naquela época, então o que de fato faz com que eu me sinta mais feliz nesse momento, nesse período da minha vida? Então a única diferença que eu percebi ao longo desse tempo que causou foi a minha mudança interna. Eu mudei de uma certa forma, tanto internamente, que mesmo a minha vida sendo semelhante, a minha percepção sobre ela mudou. A minha forma de ver essa mesma vida mudou. Então eu comecei a ter uma reflexão, uma percepção acerca desse assunto. Porque eu vejo muitas pessoas, e eu também já fiz isso, de olhar de uma forma muito esperançosa pro momento onde vai ter o arrebatamento, ou o momento onde vai acontecer o apocalipse, ou o momento onde a pessoa vai morrer, vai descansar eternamente, ou o momento onde o planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta regenerado. Eu vejo que essas pessoas depositam, que nós em geral depositamos, muito a nossa esperança nesses momentos futuros, achando que no momento onde a gente chegar lá, a gente vai conseguir ser feliz. Só que se a gente for pensar mais profundamente, é semelhante àquela pessoa que precisa, por exemplo, de um tratamento psicológico,
quando não adianta pegar essa pessoa que não quer se tratar e mover ela, trazer um psicólogo para ela, sendo que ela ainda não está preparada, ou que ela ainda não quer. É o mesmo fato, né? Mesmo que o psicólogo tenha bagagem, mesmo assim, se aquela pessoa ela não quiser, ela não estiver empenhada em mudar a visão dela, em melhorar, em se curar, não vai adiantar nada que o psicólogo faça, porque essa pessoa está fechada, essa pessoa está em volta do próprio mundo, ela está cerceada pelas próprias ideias, ela não quer mudar. E como ela não quer mudar, não tem como o psicólogo, o terapeuta, ou seja lá quem, interferir no livre-arbítrio dessa pessoa e conseguir causar alguma mudança. Da mesma forma, gente, não adiantaria, por exemplo, a gente pegar uma pessoa que para onde vai, seja para onde ela for, ela causa um inferno, ela vê problema, ela vê sofrimento. Não adiantaria a gente pegar uma pessoa assim e trazer para o paraíso. Porque para ela isso não seria um paraíso. Ela não conseguiria estar em estado de felicidade num paraíso. Porque o estado interior dela é o próprio inferno dela. Se a gente for pensar, por exemplo, em espiritualidade e energia, é um pouco diferente do físico. Quando a gente fala do físico, a gente pensa, eu primeiro preciso dos motivos para ser feliz, né? Eu preciso da causa, para então eu conseguir ser feliz, que seria o efeito. Quando a gente fala fisicamente, a gente sempre pensa em causa e efeito nessa proporção, né? Nessa simbologia. Porém, quando a gente fala de energia e espiritualidade, é ao contrário, né? Porque não é eu ter os motivos para ser feliz, então eu sou feliz. Eu sou feliz e os motivos para mim ser feliz aparecem, né? Tanto essa jogada da lei da atração também funciona dessa mesma forma. Então é você ser para você ter, e não você ter para você ser, entende? Se a gente for pensar de forma espiritual e energética, primeiro é necessário que a gente crie dentro da gente o nosso paraíso pessoal para a gente conseguir vivenciar um paraíso. Porque não adiantaria a gente entrar num paraíso se a gente tem um inferno pessoal. Nosso estado interior é problemático, é de sofrimento. Porque quando a gente chegasse no paraíso, a gente não ia conseguir aproveitar o paraíso. A gente ia estar preso no próprio sofrimento, no próprio inferno pessoal. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão do macro e do micro, que a gente muitas vezes esquece, assim como a lei hermética da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, essa correspondência, se a gente pensa nisso, a gente relembra sobre o micro, sobre o macro terem uma correspondência, a gente percebe que quem cria a Terra, quem cria o mundo, quem cria o ambiente são as pessoas. Então é o micro, ou seja, se o ambiente está de um jeito A, é porque as pessoas estão desse jeito A. Então, se o macro está de um jeito A, o micro também tem essa mesma correspondência. Então, por que a Terra está do jeito que está? Porque nós estamos do jeito que nós estamos. Olha a grande sacada que a gente às vezes esquece, que a gente deixa passar. Então, gente, a questão não é a gente ir para o paraíso, a gente ser arrebatado, a gente esperar a Terra evoluir de energia para a gente poder evoluir. Ao contrário, a gente precisa aprender, mesmo num mundo que a gente vive com tantos problemas, a gente precisa aprender a ser feliz aqui. Como Osho dizia, um problema não tem solução. Quando você traz a consciência, o problema desaparece. Então, problemas não têm solução. Então, sempre, enquanto a gente achar que problemas têm solução, enquanto a gente não lidar com a raiz das coisas, que somos nós mesmos que criamos os problemas para a nossa vida, a maioria deles, a gente vai continuar vivendo criando problemas e achando que os problemas são reais. Então, quando que a gente vai poder ser feliz? Se somos nós que criamos os problemas e que acreditamos eles serem reais e somos nós que atribuímos poder aos problemas, o que vai adiantar a gente ir
para um local feliz, um local perfeito, se a gente vai continuar criando problemas. Então não adianta. Por isso, antes que a gente chegue a um paraíso, a gente precisa primeiro criar um paraíso interno dentro da gente. E como que a gente cria esse paraíso interno? É através da reforma íntima, através do autoconhecimento, que aí a gente deixa de depender das situações externas e passa a depender somente de nós mesmos. A gente passa a não se afetar pelas situações externas. A gente começa a criar dentro da gente um mundo interno que, independente do que aconteça em volta, ele vai continuar sendo do mesmo jeito. Eu falo tanto aqui para vocês de conexão com a essência, de meditar e de entender aquilo que é inabalável dentro da gente, e é exatamente isso. A gente precisa começar a treinar a nos conectar com a nossa essência e a não nos abalar com os problemas à volta. Isso, claro, gente, em nenhum momento significa que a gente vai deixar de lado as pessoas, que a gente não vai ter compaixão, que a gente não vai ter empatia. Mas isso significa que quando se trata da nossa vida, a gente não vai ficar criando tempestades em copos d'água. A gente não vai estar criando problemas irreais que não existem. Problemas imaginários. A gente vai conseguir, mesmo através da adversidade, ser feliz. E pra gente ser feliz, gente, a definição que eu tenho hoje de felicidade, a felicidade ela não é a ausência de problemas, ela não é a ausência de dificuldades, de trabalhos, de questões. A felicidade é um estado que, apesar do que aconteça, é um sentimento de conexão com a própria essência, com a própria alma. É uma conexão sua com Deus, com a espiritualidade. Isso é felicidade. Então, independente se você estiver passando por um problema, se você estiver triste, ainda assim você pode ser feliz, você pode estar feliz. Porque a felicidade, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. Ela é um estado que pertence a todos nós. Só que a gente precisa aprender a encontrar, a entrar em contato com essa felicidade, que vem através da conexão com a nossa própria essência, com a nossa centelha divina. Então, enquanto a gente esperar que o planeta finalmente se regenere para que o mundo seja feliz, enquanto a gente esperar que a gente vá finalmente para o paraíso para a gente poder ser feliz, enquanto a gente esperar que Deus pegue a gente e leve para o céu para que a gente seja feliz, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente vai estar o tempo todo trazendo o nosso inferno pessoal para o paraíso. Porque se a gente fala que a gente cocria a nossa realidade, então existe a possibilidade daqui na Terra existir um paraíso, apesar dos seus problemas. Seria, claro, muito mais fácil que aqui o bem prevalecesse o mal e que aqui as pessoas fossem mais incentivadas a terem compaixão do que a criticar o próximo. É claro. Mas enquanto a gente esperar que as pessoas mudem pra gente mudar, ninguém nunca muda. E se o micro não muda, o macro também não vai mudar. Se o que está embaixo não muda, o que está em cima não muda. Isso é correspondência. A gente precisa, se a gente quer um planeta melhor, a gente precisa criar a correspondência interna com isso. A gente precisa criar um paraíso interno dentro da gente. Criar um paraíso nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Começar a vibrar de uma maneira mais elevada. Parar de ficar entrando em picuinha, entrando em problema, criando problemas imaginários, dando poder a problemas, a um sofrimento. Pegar a dor e criar um sofrimento gigante em cima dela. A gente precisa cada vez mais
criar um paraíso interno dentro da gente para que o mundo possa ir se formatando de pouco a pouco com esse nosso paraíso interno. A gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala dos grandes avatares que passaram aqui na Terra, como por exemplo Jesus, Osho, Buda, quando a gente fala dessas pessoas, elas estavam no mesmo mundo que a gente. Elas estavam ainda mais no mundo mais problemático do que o nosso, porque elas vieram em épocas muito anteriores. Então, elas experienciaram uma terra muito diferente da qual a gente experimenta hoje com tanto conforto, com tanta tecnologia, com tanta progressão de inteligência e de estudo. Era diferente. E mesmo eles vivendo no mesmo planeta que a gente, de uma forma muito mais densa, essas pessoas conseguiam ser felizes, mesmo apesar do planeta ser como ele era. Se você pegar os relatos, aonde essas pessoas iam, elas levavam esse estado para as outras pessoas. No momento onde elas estavam com essas outras pessoas, elas conseguiam trazer essa luz, essa paz interior, né? Como Jesus dizia, da minha paz vos dou. Ou seja, aonde ele ia, ele trazia essa felicidade, ele trazia essa alegria. Ele era um incenso de amor aonde ele passava. E vivendo num mundo até mesmo mais denso do que a gente vive hoje. Então isso é um tapa na cara com luva de pelica pra gente entender, tanto pra mim quanto pra vocês, porque estamos todos nós aprendemos, somos irmãos todos evoluindo, que a gente tem que parar de esperar que o mundo melhore, que as coisas mudem, que as situações externas mudem. Isso eu não tô falando de ignorar a dor, ignorar o negativo na vida, ignorar que existem problemas. A felicidade não é ignorar problemas, né? Mas é a gente entender que mesmo que existam problemas, mesmo que existam questões muito difíceis pra gente viver aqui no mundo que a gente vive, mesmo que a gente ainda tenha tantos vícios, mesmo que a gente ainda cometa tantos erros, existe uma forma da gente conseguir ser feliz apesar de todas essas coisas, que é através da conexão com a nossa alma, com a nossa própria essência, através da conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, com a fonte criadora, seja lá o que você acredite, que através dessa conexão a gente consegue se conectar com aquilo que é inabalável dentro da gente. E que quanto mais a gente vai treinando, se conectar com essa essência, através da meditação e do autoconhecimento, mais fácil fica para a gente se conectar com ela. E ao longo do eterno, essas pequenas conexões, ao longo da nossa evolução, essas pequenas conexões com a essência que a gente experiencia, essas pequenas presenças que a gente sente de Deus, ao longo do tempo, vão se acumulando e trazendo a eterna conexão com a essência que a gente pode experienciar, apesar do que possa acontecer. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.